Bom, retornamos agora com o nosso primeiro convidado, Dr. Beto Grill, que nos presenteia com a sua presença aqui, ilustrando a primeira edição desse programa. Dr. Beto Grill é vice-governador do estado do Rio Grande do Sul, pelo PSB, também é médico, traumatologista, medicina do trabalho e também perito judicial. Além disso, um empresário de sucesso na região sul do estado, onde tem o Paradouro Grill, muito frequentado por todos que vão à região sul. Dr. Beto, prazer tê-lo aqui. Prazer meu, Luiz Antônio. Nossa proposta hoje, Dr. Beto, é discutir as parcerias público-privadas. Existe uma confusão muito grande por parte do nosso ouvinte, do nosso telespectador. O que é uma parceria público-privada? Sabes que primeiro diz da minha alegria reafirmar, né, a importância de ter um espaço como esse, poder fazer um debate, aprofundar alguns temas importantes, dar opinião a respeito e com isso contribuir para que as pessoas possam ter mais uma maneira de comparar, de avaliar, de formar também a sua opinião a respeito das mais diversas questões importantes para o nosso Estado, para a nossa economia. De fato, as parcerias público-privadas, elas têm um papel relevante, cada vez mais importante em toda a economia do mundo. No Brasil, é recente, né? Tem cerca de 10 anos aí da sua instituição por lei, e alguns estados, e a própria União já está avançando no sentido de propor, né, ações, serviços, obras públicas principalmente, nas quais o Estado não tem a condição adequada para enfrentar, ou não tem recursos financeiros para mobilizar no momento, ou então uma ação, um serviço que é continuado e que está apropriado para que a iniciativa privada possa realizar com vantagens. Então é uma maneira de nós podermos fazer a concessão de um serviço público mediante o pagamento daquele serviço, né, pelo Estado. Então, temos mais de uma modalidade de... Se fôssemos comparar, poderíamos dizer que o Estado, não vou usar o termo aluga, mas o Estado dá a concessão de exploração até que aquele negócio, aquele empreendimento se pague, ou seja, o empreendedor tem o lucro do seu investimento e o Estado tem o lucro que a obra pode trazer para a sociedade. Exatamente. Seria esse o ponto de equilíbrio. Claro, numa outro tipo de concessão, tipo se faz hoje com o transporte coletivo, sim, a tarifa cobre os custos daquele serviço que foi repassado para o serviço privado. Já no caso da PPP, né, tem um valor, né, que deve ser remunerado pelo negócio, e quando nós pensamos na iniciativa privada, né, nós precisamos pensar no lucro, né, é inerente ao negócio e deve haver, então, para uma boa concessão, segurança jurídica para o empresário, né, o lucro previsto para aquele investimento que ele vai fazer, e, por outro lado, muito mais do que uma questão ideológica, é a necessidade de ter uma bela fiscalização, né, um adequado compromisso de empresas que possam seguramente desempenhar aquele papel. Né, Quem é que pode propor uma parceria público-privada? Só o agente público ou o agente privado pode propor? Em princípio, é uma proposta do agente público. Ele é que uma vez entendendo, né, que aquele serviço, aquela obra deva ser feita e não tem as condições no momento de fazer, propõe então a iniciativa privada que avalie a possibilidade de realizar, né, evidentemente que de acordo com alguns pressupostos, né, estabelecidos, e oferecer então à população aquele serviço. Tanto o desejo do Estado pode ser por não ter uma condição financeira de recurso, como pode não ter a competência técnica, a expertise do negócio, e transferir isso para um agente, para um terceiro. Não tenho dúvida, isso nós temos já
visto diversas vezes, grandes obras de engenharia, né? Ou então em ações que tenham inovação, que as grandes empresas então se reúnem, têm capacidade técnica para fazer isso. Sim. E desenvolvem aquela tarefa. Doutor Beto, aqui no estado não está tão forte ainda. Isso se deve a quê? Ou não é tão visível? Na verdade, nós temos aqui um entrave, as parcerias público-privadas. Nós sabemos que hoje de dezenas de ações já estão concretizadas. Nós temos em outros estados, como São Paulo, Minas Gerais, sim, Rio de Janeiro, efetivas ações já em desenvolvimento, né, na área dos aeroportos. O governo federal já, aeroportos, estradas, nos serviços de penitenciárias, nos serviços de saúde, enfim, uma gama já de ações de saneamento que já estão desenvolvidas por diversos estados. No caso do Rio Grande do Sul, efetivamente nós não temos ainda, temos algumas que estão sendo examinadas. A que mais avançou agora é o metrô de Porto Alegre, né, que possivelmente possa se concluir daí uma PPP. Né. Temos também a RS 010, que se tenta avançar, né. O próprio caso do Porto, a revitalização, é um tipo de parceria, mas de maneira efetiva até agora o Estado não tem nenhum projeto em desenvolvimento. E são diversos fatores, Antônio. Eu diria que um pouco, no início, a questão ideológica, né? O governo... havia uma certa resistência. Tinha uma certa resistência de parte de alguns deputados, de algumas lideranças, sim, do governo, que queriam aprofundar mais, ir com mais calma. Depois de vencida esta etapa, as mais diversas dificuldades, né, do momento fizeram com que não se conseguisse ainda avançar. No caso da 010, por exemplo, né, nós tivemos dificuldades de ver se o projeto que tinha sido desenvolvido anteriormente seria executado na plenitude ou se haveriam outras maneiras de fazer. Se dividiu em 3 partes, né, um primeiro trecho com uma característica que o Estado poderia assumir algumas questões, ou então o consórcio dos municípios da região pudesse fazer parte da criação de um fundo para fazer o reassentamento, a desapropriação dos terrenos invadidos, uma série de dificuldades que não levaram ainda a possibilidade de ter um acordo definitivo entre o interesse da empresa e o interesse do Estado. Continuando nas parcerias público-privadas, saindo do Estado e saindo do Brasil, estivesse recentemente, entre outros países, na Espanha, numa viagem técnica, onde ocorreu uma visita a Bilbao, uma das 3 províncias daquele país, capital da Vizcaya. Essa cidade, ela consta como um caso de sucesso fantástico nas PPPs. O que o senhor observou lá? O que o senhor enxergou lá que poderia servir como referencial para a nossa própria cidade, para o nosso Porto Alegre, para o nosso estado, ou para qualquer PPP? Tem razão. Sabe que eu dizia hoje à tarde, quando nós conversávamos lá no gabinete, que fazer uma viagem para a Europa sempre tem proveito, sempre é um momento da gente aprender algumas coisas. É muita história, né? Muita história, tanto pelo acúmulo, né, de uma história, de uma economia, de uma civilização milenar, quanto por eventuais equívocos, erros, que servem para a gente não repetir, né? Já que se conhece, por aqui nós não podemos ir. Então é uma escola permanente. São diversos ensinamentos que eu já tive durante esses anos e as viagens que fiz para lá. Agora, desta feita me chamou a atenção exatamente Bilbao. Bilbao faz parte de uma economia que há 30 anos se esgotou. Bilbao era uma cidade puramente industrial. Industrial, da indústria pesada, metal-mecânica pesada, e que de repente perdeu a competitividade, né, com a vinda dos países asiáticos e qualquer crise econômica derruba. Derrubou completamente, né, à medida que os prédios, a indústria se transformou em escombros, em diversos edifícios sem nenhum proveito econômico e o desemprego crescendo barbaramente, chegou a taxas em torno de 30% de desemprego, uma crise, economia, as pessoas sem ter horizonte. 30% é algo inimaginável. Foi o caos, né? Chegou no fim. E aí a gente precisava fazer alguma coisa. Então um grupo de pessoas se reuniu, né? Um engenheiro
visionário, na época, que agora é o prefeito da cidade, instituiu um plano de desenvolvimento prevendo ações coordenadas até 2030. E esta ação... Plano de 50 anos. Plano de desenvolvimento de 50 anos, 45 anos. Então, esta ação previa olhar a cidade do ponto de vista do interesse das pessoas, né? O que nós podemos fazer para que a pessoa que possa se desenvolver? Então se criou uma série de premissas. Se voltar para o Rio, a investir muito em educação, recuperar o amor próprio das pessoas, o orgulho de ser basco, cidadania. Da cidadania, né, da autoestima, procurar estabelecer parcerias, primeiro público-públicas, né, público-público. Lá foi importantíssimo, né, a sintonia e a divisão de tarefas entre o município, o Estado e o Poder Nacional, né, buscando recursos nos fundos europeus, né, buscando recursos em diversos instrumentos para reconstruir a cidade com outro planejamento, de valorizar as pessoas. Com isso, se criou parcerias interessantíssimas. Uma delas, o setor produtivo, na área dos estacionamentos, das garagens. Sim. Se esvaziou completamente o centro da cidade, aqueles prédios que eram ocupados para estacionamento, áreas de estacionamento nas ruas, e se fez diversos estacionamentos subterrâneos. Tu não vê carro estacionado. Devolveu a cidade para a população, com parques lindíssimos, com equipamentos públicos para o lazer. Se valorizou o ócio, se valorizou o lazer, né, com grandes estruturas voltadas, prédios modernos, fazendo o contraste entre o novo e o histórico. Consta que, né, no aspecto cultural também foi muito bem trabalhado esse aspecto, com desenvolvimento de museus, de espetáculos, de valorização da cultura local, da cultura da própria Espanha, daquela cultura que as pessoas estavam sendo afastadas. É verdade. Isso é fato? Lá tem, inclusive, um dos maiores museus do mundo, os mais importantes, um dos mais visitados do mundo, que é a grande mola mestra da economia, né? E em cima disso, toda uma estruturação de atração de turistas, né? De visitantes, que cada vez mais estão indo a Bilbao, de forma que não tinha lá um número insignificante de hotéis. Hoje tem uma das maiores redes hoteleiras do mundo e em constante evolução. Ao lado disso se criou toda uma estrutura de parques tecnológicos, de uma indústria limpa, de inovação, centralizada na indústria criativa, diversificada, fugindo sempre, eles têm lá uma coisa assim, fugir da monoatividade. Então, precisam estar com uma economia diversificada, porque eles sofreram muito, né? Uma economia que era baseada numa única indústria, num único setor da indústria, que cedeu, teve uma depressão econômica. Ela não precisou perder a vocação industrial. Só ela reposicionou e botou outros focos, outros posicionamentos. Imagina o próprio porto, né? Sim. Bilbao era no centro da cidade, foi deslocado para uma zona mais perto do mar, e ali foi todo reformulado, com pontes modernas, com prédios modernos, de maneira a ser esses prédios interessantes e chamar a atenção dos visitantes. Uma obra fantástica. Algo como feito aqui na Argentina? Algo como feito na Argentina. É a mesma inspiração, né? Sim. E tudo lá com parceria privada, prevendo que os empresários pudessem ter lucro nas suas atividades, pudessem estar interessados por bons negócios, muito mais do que negócios que pudessem reverter para aqueles empresários que investiram na modernização da cidade. Nós não podemos esquecer que o lucro é a remuneração do risco, né? Que quem coloca o capital, quem faz o empreendimento andar é o capital do empresário. E é necessário que ele seja remunerado por esse risco, é justo isto. Que lições mais nós podemos tirar de Bilbao se compararmos ao Brasil, se compararmos ao nosso estado? O que falta aqui, o que sobra lá, o que falta lá e que nós temos aqui? De que forma a gente pode casar isto e trazer um resultado? Olha, eu tenho convicção de que
todos os gestores públicos e privados que forem em Bilbao, evidente também, existem outros lugares no mundo que têm lições importantes na área da gestão pública, né? Mas ver que é possível fazer, e que é simples fazer, só que é difícil. Difícil porque tem que ter a boa vontade, né, diversos atores da sociedade, políticos, administradores, que por força de circunstâncias acabam não se unindo, não se trabalhando na mesma direção, né? Perdendo então com isso preconceitos de que o poder público e o privado não possam ter zonas de aproximação. Tem que ter, cada um tem o seu papel, e a convicção de que tem que estabelecer um plano que seja imune àquele plano mestre, aquele plano master, que seja imune às diferenças políticas, à mudança de gestão, que possa ter continuidade no planejamento a médio e longo prazo, de 20, 30 anos. Agora, essas condições todas têm que ter, junto com o ajuste fiscal, com a condição de recuperar o poder de endividamento, de financiamento do nosso Estado, né, de rediscutir a questão da Previdência. Nós temos muitas questões prévias aqui no Estado, para possibilitar que o Estado possa ser também um indutor desse desenvolvimento. Mas tem que ser um projeto, tem que começar. Tem propostas que não andam. Nós falamos agora aqui na 010, na revitalização do Porto, que era pronto para a Copa do Mundo. Até agora nós não conseguimos ver isso se materializar. O próprio metrô, o nosso aeroporto. Então são tantas coisas que estão postas, que já têm recurso, valor, que têm interessados, e essas coisas não acontecem. O senhor acredita que, falaste a questão política envolvida também, essa questão política, ela é um entrave ou ela é uma consequência da falta de planejamento? Ela é um pouco causa e um pouco consequência, né? Causa e consequência. Eu acho que é um processo que a gente tem que ver quem é que nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? O que nós precisamos ter, isso eu já vi bem lá, é um projeto a médio e longo prazo que esteja permanentemente sendo executado, evoluindo, né, com fontes de financiamento. Lá não tem um fundo europeu, né, que serviu de base para grandes obras, né? Mas vai se criando também lá um fundo, né, próprio do que aconteceu de novo, e que é impressionante como aqui as coisas não conseguem ser desse jeito. Lá tem, houve uma das questões que foi colocada, foi a despoluição do rio, né? Para isso se cobrou uma taxa, que está sendo paga até hoje, por não sei quantos anos o pessoal vai ter que pagar uma taxa na conta d'água para despoluir o rio. Só que efetivamente o rio está despoluído. As crianças estão pescando, está saindo peixes. Está saindo lambari. Então tem exatamente resposta efetiva. Lá nós tínhamos, para ir para o aeroporto, tinha que percorrer um percurso de mais ou menos 40 quilômetros, né? Aí fizeram um túnel, tinha que fazer a volta num grande cerro, tinha lá uma grande montanha. Fizeram um túnel, agora é 10 quilômetros, que vai até e cobra pedágio, né? Então as pessoas tinham liberdade para ir pelo pedágio 10 quilômetros ou para continuar indo pelos 30. No início, não, vamos pelos 30, os 40 quilômetros. Agora, a grande maioria já está indo e pagando pedágio, porque vê que tem aquilo que tu falaste, né, do tempo dentro do carro, né, do tempo de se ter que fazer uma outra coisa, uma coisa produtiva. Então, cada vez mais as pessoas estão optando por pagar o pedágio, que ele tem resposta, tem retorno. Então, eu vejo que as nossas dificuldades ainda precisam vencer a burocracia, precisam vencer a falta de um planejamento mais duradouro. Falaste uma coisa importante. As coisas aconteçam efetivamente. Falaste uma questão bastante importante, a falta de planejamento. Se percebe, principalmente a cada 4 anos, quando ocorre uma mudança política no governo, ocorre também um encerramento de um ciclo